No pós-pandemia, muitas pessoas perguntando sobre queda capilar. E aí eu queria falar muito focado para você que quer fazer um tratamento em casa, não para terapeutas capilares ou tricologistas. Se bem que as informações são as mesmas, mas eu queria focar um pouco mais em casa. Então assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe a queda capilar, a gente só não sabe o porquê. Então eu queria trazer algumas coisas para vocês pensarem em qual quadro vocês se encaixam. Então, quando a gente fala de uma queda capilar, mas que ela está ligada a estresse, então pode ter sido o Covid, por exemplo. O Covid foi um momento de estresse para todo mundo. Emocionalmente, a gente lidou com ansiedade, com perda, com preocupação. Então a gente lidou com várias perdas, perda de liberdade, perda de emprego, perda financeira, e isso, óbvio, gera um estresse. Então, toda queda capilar que tem anteriormente algum fato ou algum evento que mexeu conosco emocionalmente, que pode ter nos deixado um pouco mais estressado do que é o estresse do dia a dia, então eu falo de estresse negativo, e aí pode ser estresse escolhido também. Quando eu escolho mudar de casa, eu vou ter um estresse, apesar de eu ter escolhido racionalmente. Quando eu entro em gestação e depois eu tenho bebê, eu passei por uma fase onde eu estou estressada, e também dizem que quando o bebê conhece a mãe, é que na verdade começa a queda capilar. E a mãe, óbvio, está no momento mais estressante, tendo que lidar com uma série de novidades, mais aquele serzinho bonitinho, querido, que é um bebê, e que a gente acha tão difícil e tão frágil, e a gente tem que dar um cuidado muito maior. Então, quando nós pensamos de estresse, nós chamamos de eflúvio telógeno. E aí é uma queda mais acentuada, mas que nós vamos trabalhar nos sintomas da mesma forma. Então, o que eu recomendo? Então, assim, para a gente fazer o que eu chamo de uma desintoxicação, para a gente tirar o que pode estar tamponando os folículos pilosos, eu sempre vou falar da argila. E por que eu falo dessa argila da Amazônia e não a verde? Essa argila da Amazônia, desde que eu estudei, e ela vem lá da Amazônia mesmo, ela tem uma granulometria diferente e tem óleos elementos muito parecidos com os que tem na argila verde, mas mais alguns que vão fazer essa desintoxicação, essa troca metabólica, essa adstringência do couro cabeludo. Então, com as argilas, eu sempre falo, pegue uma colher de sopa de argila, tá? E nós vamos utilizar 2 colheres de água, de preferência a balsâmia tem uma água refrescante que o ativo que é usado é o óleo essencial de tea tree. Então o tea tree já vai fazer essa desintoxicação e sendo o veículo para misturar com a argila, a gente vai fazer uma pastinha. Então uma de argila e 2 de água. Se você achar que ficou muito grosso, você pode usar uma colher de sopa a mais. E aí a gente vai usar óleos que vão trazer essa astringência, mas que também vão fazer uma vascularização do couro cabeludo. Então nós vamos usar a pimenta rosa, que é um óleo maravilhoso e excelente no sentido de limpeza, no sentido de asepsia, no sentido de oleosidade. E também eu gosto muito de usar o óleo de hortelã-pimenta, porque ele vai trazer esse frescor por causa do mentol, já vai vascularizar, mas ele ajuda na astringência também. Então colocar, eu sempre falo, para uma colher de sopa de argila e 2 de água, da água refrescante de tea tree, ou 3, para a gente colocar em média de 6 a 8 gotas dos óleos essenciais. Então pode ser somente 8 de um ou 8 do outro, mas aqui eu estou fazendo uma indicação de 4 gotas de cada. Então esse seria o primeiro passo. Como é que eu vou utilizar? Então eu sempre monto um protocolo com um tratamento de 4 meses, tá? No primeiro mês, eu vou falar 3 vezes por semana. Então, eu vou aplicar a argila, vou fazer a argila, depois eu vou abrir o cabelo em mecha e vou aplicar no couro cabeludo. E aí eu posso colocar aquele plástico de cozinha que tem, posso colocar uma touca de plástico, aquelas de banho, posso colocar
um papel alumínio, desde que eu faça uma oclusão, esquente um pouquinho e deixe a argila agir. E aí eu posso deixar entre 10 e 15 minutos e depois eu vou fazer uma esfoliação muito leve. Então, no primeiro mês, 3 vezes por semana, no segundo mês, 2 vezes por semana, no terceiro mês, 1 vez por semana e no quarto mês eu vou fazer de 15 em 15 dias. A partir do quarto mês, eu posso fazer 1 vez por semana, que é o ideal para a gente limpar o couro cabeludo, para a gente fazer uma destringência, tá? Então, tem esses óleos. No mesmo tratamento, óleos que têm uma frequência e que auxiliam muito os óleos essenciais a permearem, tá, no couro cabeludo. Eu limpei, agora eu vou precisar vascularizar. Então serve para o eflúvio telógeno, para queda por estresse, serve para alopecia androgenética, alopecia areata, que são aquelas que ficam mais com buracos. A gente vai tratar, mas a gente tem que tratar muito de um outro lado. E a gente vai tratar também a parte emocional, que eu vou falar depois para vocês, que são a causa. Mas a priori, dermatite seborreica também. O que seria? Eu pegar um óleo de abacate, que ele tem uma permeabilidade muito boa e ele trabalha oleosidade. Então, em dermatite seborreica, o abacate é muito bom e nos outros eflúvios, eles também são, e nas outras quedas, também é excelente. O açaí, ele é mais para permear e como ele tem vitamina C, ele também dá uma nutrida na própria pele e no couro cabeludo. Então, a gente vai trabalhar com 1 colher de sobremesa, dependendo da quantidade de cabelo que você tem, porque assim, eu não preciso de muito óleo, eu preciso de óleo para fazer ele permear o couro cabeludo e ir trabalhar o folículo piloso, porque eu preciso levar mais oxigênio, mais sangue, mais irrigação para ele ficar trabalhado, para a haste poder repilar, crescer tudo. Então, 1 colher de sobremesa, se você tem um cabelo mais fino como o meu, é o ideal. Para quem tem mais cabelo e que vai ser absorvido mais, 1 colher de sopa. Então, em média, eu vou falar também 1 colher de sopa de 6 a 8 gotas, se for 1 colher de sobremesa, 6 gotas. E aí, os óleos mais indicados. Quando eu tenho dermatite seborreica, eu posso utilizar a pimenta rosa junto com o hortelã-pimenta, ou eu posso usar o tea tree e a hortelã. Tá? Então são 2 óleos que têm um poder de asepsia muito grande, pimenta rosa, o tea tree e a hortelã-pimenta, ok? Se eu for falar, por exemplo, numa inflamação e que eu tenho muito da alopecia androgenética, eu tenho falado muito para usar o óleo de alecrim, o óleo de erva baleeira, que é um potente anti-inflamatório, e o óleo de hortelã-pimenta. Então, supondo que são 6 gotas, eu vou usar 2, 2 e 2. Eu posso usar individualmente a hortelã? Posso. Posso usar individualmente o alecrim? Posso, mas quando eu falo da erva baleeira, eu preciso associar com um dos 2 ou os 2 em conjunto. Se forem 3 óleos, 2 gotas de cada. E aí eu também vou abrir e vou aplicar e vou massagear. E eu cubro a cabeça com um plástico, ou com uma touca, ou com o próprio papel alumínio e vou deixar pelo menos por uns 30 minutos. E depois eu vou lavar. Existe ainda o óleo de cedro, que pode ser usado quando eu tenho o couro cabeludo muito oleoso e o cabelo muito oleoso. Então o cedro, ele é maravilhoso para isso, e o óleo de ylang-ylang também, que ele controla a produção de sebo das glândulas sebáceas. Então eu vou usar o ylang-ylang e o cedro e vou utilizar ou o alecrim ou a hortelã-pimenta e aplico da mesma forma. E vou trabalhar primeiro mês 3 vezes por semana, segundo mês 2 vezes por semana, terceiro mês 1 vez por semana, no quarto mês de 15 em 15 dias e depois adiante 1 vez por mês. Quando se fala de queda capilar na tricologia, essa seria a forma. Eu preciso melhorar a saúde do couro cabeludo para o folículo piloso crescer e trazer hastes mais ativas, mais flexíveis. Uma outra coisa que eu penso muito também, quando a gente fala de estresse telógeno e psoríase, eu preciso trabalhar
muito a causa. Então, para eu trabalhar as emoções, óleo de bergamota, óleo de laranja, óleo de lavanda, de lemongrass, eu melhorar a minha emoção, porque ela está causando a queda capilar. Fazer o tratamento para queda é uma coisa e trabalhar a parte do estresse, das emoções, inala, respira, calma, cria técnica de relaxamento, porque por mais difícil que sejam as fases que a gente passa na vida, tudo tem uma solução. É só a gente trazer paz, tranquilidade e que tudo nós vamos achar uma solução. Quando a gente fala, por exemplo, de oleosidade, não adianta eu adstringir muito, porque quanto mais eu tiro oleosidade, mais o meu corpo vai produzir oleosidade. E para psoríase, eu gosto muito do óleo de calêndula, e para cada colher de café do óleo de calêndula, eu vou usar uma gota de lavanda, uma gota de bergamota e uma gota de cedro. Eu tanto vou tratar a psoríase no local, e também a psoríase vem do aspecto emocional. Se você quiser já fazer nesse frasco de 30 ml, você pode colocar, por exemplo, numa dosagem alta, que é de 5 ml, eu uso 20 gotas de lavanda, 15 gotas de bergamota e 10 gotas de cedro. E eu uso passar na psoríase ou no local da cabeça ou em outros locais e passo na sola dos pés e inalo muito, principalmente antes de dormir. Lembrando que a bergamota é fotossensível. Então essa seria uma forma de você ter o teu tratamento em casa, você mesmo cuidando de você. Lembrando de usar um shampoo que tenha menos sal, que seja o mais natural possível e de acordo com o pH que nós temos. Usar condicionadores, a gente tem que lembrar que o condicionador ele não vem no couro, a gente vai trabalhar em haste. E poder fazer uma máscara. E aí os óleos vegetais para haste são maravilhosos. O óleo de argânio, o óleo de jojoba, o abacate, são óleos que vão dar uma nutrida. E a Baissâmia tem um creme de 1 kg que tem tanto óleo de semente de uva quanto germe de trigo, mas tem manteiga de manga e manteiga de karité. Eu uso e tenho recomendado para alguns tricologistas para fazer a máscara. É maravilhoso. Mas, para quem não pinta o cabelo, lembre sempre um pouco. Usar o vinagre no último enxágue, ele muda o pH, ele tanto limpa o couro cabeludo e o cabelo de produtos e de sujidades do dia a dia, e ele é um excelente condicionador. Então, para as crianças, por exemplo, eu não gosto de usar muito produtos de beleza. Aí para criança eu gosto de usar água, umas 2 colheres de sopa de vinagre, e eu sempre ponho uma gotinha ou 2 de lavanda. E é muito legal a gente fazer esse tratamento em casa. Espero que tenha sido boa. Todas as informações tenham sido boas, as informações que eu trouxe para vocês, e que vocês usem muito em casa. Tem um cabelo maravilhoso. Um beijo, até o nosso próximo encontro.